Você sabia que a forma como respiramos e a força da nossa musculatura orofacial, ou seja, a musculatura do nosso rosto, podem mudar completamente a qualidade do nosso sono? Eu sou Marília, sou fonoaudióloga e hoje no nosso podcast eu estou com uma convidada muito especial. Ela, a doutora Paula Roberta. Paula Roberta, seja muito bem-vinda ao podcast. Hoje nós vamos falar sobre os segredos do sono. Se apresente para quem não te conhece. Olá, pessoal. É muito bom estar aqui, né, participando com você, né, e falando sobre um assunto de extrema importância, que é o sono, né, gente? Então, se a gente não dorme bem, no outro dia você tá péssima, né, Marília? Com E certeza. aí você não consegue ser produtivo, não consegue conduzir ali o seu dia com mais qualidade. E então, a gente está aqui hoje falando sobre o sono. Meu nome é Paula Roberta, eu sou especialista em distúrbios do sono e desde 2012, já venho tratando os distúrbios do sono, mais o ronco e a apneia obstrutiva do sono. Viu que tema muito importante hoje no nosso podcast. É um tema que, às vezes, destrói relacionamentos, Nossa. Casamentos, né? Entre outras coisas, fora a qualidade de vida. Então, hoje, esse tema é muito importante para você que está aí nos assistindo. Vamos lá, Paula, que veio recentemente de um doutorado de onde? Exatamente. França. Estava lá na França, eu fiquei 26 dias, gente, estava quase uma europeia. Todo mundo, os alunos perguntando, ai, não vai voltar mais, achei que fosse Eu acho que ela não queria voltar, gente, pessoal. Pensa num lugar lindo, eu acho que todo mundo tem direito, né, de estar passeando por lá, então foi muito bom esse tempo lá, esse período, né. Então eu fui também para trazer muitas novidades em relação ao doutorado. Eu faço o doutorado na Faculdade de Medicina da USP e ali a gente pôde participar um pouquinho de uma roda de pesquisas e falando também sobre saúde, né? Com certeza, viu que tem coisas quentinhas aí que ela vai trazer hoje para nós no nosso podcast. Vamos lá, para começar, vocês viram que aqui é uma casadinha, físio e fono. Então, nós vamos estar falando a respeito das duas áreas. Mas, primeiramente, quero escutar de você, Paula, o que exatamente é qualidade do sono? Qualidade do sono, para mim, é você conseguir, Marília, chegar em todas as fases e estagiamentos do sono. Então, nós temos fases, não é só, a gente às vezes nem para pensar o porquê que nós dormimos, né? Então, quando a gente dorme, precisamos passar por todas as fases do sono, que são 5, e cada estagiamento, ele tem um tempo que a gente precisa percorrer por cada fase, né? E cada fase, ela dura mais ou menos de 40 a 50 minutos, e aí nós precisamos retornar mais ou menos, para a gente acordar bem disposto, a gente precisa passar por todos os estagiamentos por mais ou menos de 3 a 4 vezes, tá? Então, para que eu tenha uma qualidade de vida, né, qualidade de sono, como você perguntou, eu preciso ter esses estagiamentos cumpridos todas as noites, né? Senão, se há alguma falha ali, eu não vou ter um dia produtivo, né? A gente fica ali com uma interrupção. Certo, já que ela trouxe dos estágios, existe uma hora certa para que nós, seres humanos, possamos dormir uma quantidade de horas. Tem que dormir até as 8 da noite. Não, tem que dormir até as 21 ou 21h30. O que você diz a respeito disso? Aí você pode até falar sobre as etapas, desde do pequenininho aí, desde o bebê até a fase adulta. Existe também um hormônio muito importante que é a melatonina, né? Então, hoje em dia, estão comercializando a melatonina aí, né? A torta direita, Sim, né? muito. E assim, em relação ao tempo e à quantidade de horas dormidas, né, Marília? A gente sabe que antigamente, não sei você, mas os nossos avós, eles dormiam com as galinhas e acordavam com as galinhas. Sim. Então, tem muita relação, né? Quando o sol está se pondo, a melatonina
começa a produzir a primeira dose de melatonina. Então, nós temos 4 doses de melatonina. A primeira dose às 18 horas, depois às 21, depois à meia-noite e às 3 da manhã, a última dose. Então, se a gente passa, né, porque a gente às vezes vai dormir meia-noite, né, quando a gente vai dormir meia-noite, a gente já está na terceira dose de melatonina. Então, você fica com esse déficit, né, de hormônios prejudicado, porque ela já veio a produção. Não sei se você, quando começa o pôr do sol cair, às 18 horas ali a gente já começa a abrir a boca, Sim. né? Então ali já é um sinal de que você já tem que começar a parar tudo e começar ali se programar para o seu sono, né? Então eu digo que o ideal, né, é até às 21 horas para as crianças, tá? E 21h30, no máximo 22 horas para o adulto, para estar na cama, né? E aí sim eu consigo, né? Se eu vou dormir às 10 horas e acordo às 6 da manhã, né, eu tenho ali 8 horas de sono tranquilo e eu consigo passar por todos os estagiamentos do sono se eu não tiver nenhum distúrbio do sono associado, né, Marília? Porque a gente sabe que existem aí os distúrbios do sono que vai também interromper esses ciclos, tá? E aí ficamos ali também, o paciente ele vai acordar cansado, vai acordar indisposto, né? Muitas vezes eles falam assim, né? Não sei para você, mas para mim chega assim: eu durmo a noite toda, ou eu durmo muito, não tem problema com sono. Eu durmo, mas eu acordo cansado, né? Talvez seja algum distúrbio ali, alguma coisa que está interrompendo as fases do seu sono. E aí a gente tem que investigar. Certo. Viu a importância de dormir mais cedo? Se você aí é daqueles que dormem depois da meia-noite, vamos pensar em dormir até às 21h30. Isso, 21h30, né, Maria? Eu acho que é ideal, a gente já começa a se desligar, baixar as luzes, né? A começar a entrar ali no período do sono. Papais e mamães, principalmente, né, Paula? Porque vem a questão da televisão e celular. E o adulto também, eu acho, né? Tem que ter a higiene do sono antes, mas isso a gente vai falar depois, a respeito da higiene do sono. Só que esse quesito de horário, ele é muito importante para você aí do outro lado prestar atenção. Que horário que você está dormindo? Está tendo uma boa qualidade do sono? Viu que tema interessante hoje no nosso podcast? Então, vamos para mais uma pergunta para a Paula. A qualidade do sono ele é essencial também para a saúde mental e física, certo? Se eu não tenho essa qualidade do sono boa, o que acarreta no nosso sistema físico e mental? Na nossa saúde como um todo. Marília, a gente atende muitas pessoas que vêm nos relatando assim: eu tenho insônia, ou eu tô com depressão, eu não consigo dormir, né? E quando a gente vai fazer o diagnóstico, a gente pode observar que existe um déficit, né? E tudo que interrompe essas fases, porque a gente tem os ciclos do sono, como eu disse, né? E cada ciclo, ele representa algo. Então, lá na última fase, que é a fase do sono REM, que ocorre toda a reposição e trocas hormonais. Então, tudo que a gente gasta durante o dia precisa ser reposto na fase REM do nosso sono, que é a fase mais profunda. Se eu não chego nessa fase, com certeza eu vou ter ali, vou ficar mais cansada, eu vou acordar com dor de cabeça, vai acontecer o quê? Eu posso desenvolver uma ansiedade, né, uma depressão, né, alguns problemas ali com outras questões em relação à insônia. Então, o meu mental, ele vai ficar um pouco pesado, tá? E aí, o que eles fazem? Eles vão para um psiquiatra, e eles falam assim: doutor, eu não tô dormindo nada. E aí, o que o médico faz? Dá remédio, medicação, né? Aqueles pesadão ainda, Zolpidem, vários medicamentos ali para induzir o sono, que não é bacana. Se a gente investigar e o paciente ele estiver tendo uma apneia obstrutiva do sono, não digo de grau leve, né? Que depois você vai falar um pouquinho sobre o grau leve ali, mas de grau moderado a grave, né? Esse paciente, se ele tem acima de 30 pausas respiratórias por hora, e eu coloco o Zolpidem, eu induzo ainda mais o sono dele, ele pode até mesmo não voltar do sono, tá? Então, ele pode ali, né, ter uma parada cardiorrespiratória, ou ele pode também ter uma consequência mais séria e mais grave ali, tá? Posso dar um exemplo? Com certeza. Eu. Quando foi? Em 2013,
tive alguns problemas de saúde e tomei o quê? Zolpidem. Zolpidem. Ele é ótimo porque ele apaga a gente, né? Gente, ele apaga total. Tanto é que no dia que meus pais foram me visitar, eu morava em Sorriso, Mato Grosso, nessa época. Meu pai pediu, pelo amor de Deus, não era para eu tomar mais. Não era, porque eles fizeram tudo comigo e eu não vi nada. Nada, nada, nada. E eu só tomava essa medicação, assim, nos dias que o pai da minha filha estava em casa. Que eu sou separada, então naquela época ainda era casada. Mas eu não tomava se eu não estivesse com alguém em casa. Porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa com a minha filha e eu estar totalmente apagada. Nunca mais tomei essa medicação. Nunca mais. Nunca mais. Porque eu tenho hipotireoidismo, Paula. E o hipo, às vezes, quando está muito alterado, eu tenho esse sono totalmente desregulado. E isso eu sei da importância da regulação da tireoide. Eu tento, mas às vezes ela desregula. Você pode falar também um pouquinho a respeito disso? Em relação a quantidade de hormônios, né? Todos os hormônios, tanto da saciedade, os hormônios de tireoide, eles são produzidos e são repostos na fase REM. Né? Então, se eu tô uma indução de medicamento e tenho ainda lá um distúrbio associado, eu não vou chegar e não vai resolver a mesma coisa, tá? Não vai, a situação ali vai continuar a mesma e até pior, porque o paciente, além dele estar dopado, né? Ele sai totalmente fora do mundo, né? Ele fica ali naquele mundinho dele, né? Ontem mesmo, Marília, eu atendi um casal e ele me disse que a esposa fazia, acho que quase 10 anos, ela tinha passado por uma bariátrica, e depois da bariátrica, ela substituiu por a ansiedade ali, que ela comia bastante, a compulsão do alimento, por remédios para dormir. Então, assim, ela começou a tomar Zolpidem, outros medicamentos, né? E ficava totalmente dopada. E ele falou assim, eu não consigo, eu não tenho minha mulher, eu chego em casa... E aí não é a mesma pessoa, e ele chegou irritadíssimo e tal, né? E ele ficou bravo ali até com ela. Eu falei, olha, eu te entendo, né? Então a gente precisa resolver esse problema, né? Vamos investigar o que está acontecendo para ver. Porque talvez também existem essa questão, né? Ele, ao invés de a gente substituir uma coisa, uma compulsão, por outra coisa, né? Que não é saudável. E o que a gente precisa fazer, Marília? A gente precisa identificar. Então, quando eu tenho essa consciência, eu sei que eu tenho um problema, né? E eu vou buscar ajuda por isso, fica mais fácil. Agora, enquanto lá a gente só está apontando o outro, né? Fica difícil até mesmo para o outro poder tomar a iniciativa, né? Para poder se tratar e tudo mais. Então... É sobre isso. Não, e nessa época eu não estudava muito a respeito do ronco. Eu não tratava ronco. E lá em 2012, 2011, não tratava ronco. Comecei a me despertar sobre vamos trabalhar musculatura, que daí vem a parte de motricidade orofacial dentro da fonoaudiologia, do qual eu sou apaixonada. É muito interessante essa fase. Como que é feito, né? Assim, os exercícios, Marília? Conta um pouquinho pra gente agora, que eu também eu tenho essa área, mas eu não trato, né, com exercícios, então é muito legal até mesmo, né? Então, conta pra gente aí como que funciona esse tratamento. O ronco, na fonoaudiologia, começa desde a respiração bucal, gente. Então... a respiração é muito importante. Tenho certeza que você também caminha quando vem, né? E você pergunta, respira pela boca? Ou dorme com a boca aberta? Está babando quando está dormindo? Então, são 3 perguntinhas básicas ali para nós detectarmos se essa musculatura está 100% ou não. Eu falo que a musculatura da nossa face... ela é igual à musculatura do nosso corpo. Se nós não estivermos fazendo academia, ela também sofre. Porque eu preciso estar com essa musculatura também forte, fortalecida. Então, na fonoaudiologia, nós trabalhamos com exercícios para fortalecer essa musculatura. Para quê? Para que esse ronco, ele não exista, certo? E, primeiramente, trabalhamos a respiração. A respiração, ela tem que ser nasal. Ela não pode ser bucal e nem a respiração mista. Nasal e bucal, né? Pelo nariz e pela boca. Não. Ela tem que ser uma respiração nasal. Principalmente à noite. À noite, você tem que estar lá
respirando bem bonitinho pelo nariz, a boca fechada, numa postura bem legal ali para quê? Para que eu falo que as impurezas do ar não entrem no nosso organismo também para não ter uma má oxigenação e essa má oxigenação possa ter ali uma má qualidade também no nosso corpo como um todo, principalmente atenção, memória, entre tantas outras coisas, dor de cabeça, né, que ocasiona aí uma respiração bucal, certo? E os exercícios, eles não são complicados, Paula, não são. Esses exercícios, eles são simples. Nós trabalhamos muito com a musculatura das bochechas, da garganta, que aí vem o que chamamos de palato mole. Trabalhamos com, principalmente, a nossa língua, porque o que acontece no ronco? Vou colocar aqui a minha mão, certo? A minha mão aqui é a nossa parede da garganta e a minha mão está a base da língua. Essa base da língua, ela relaxa. Ela relaxa tampando o quê? O nosso tubo que vai e volta do ar. Então, essa musculatura da base da língua, quando ela é relaxada, o que acontece? O ronco. Então, a musculatura, ela tem que ser fortalecida, ela tem que ser trabalhada ali com exercícios igual uma academia. Até mesmo porque é que a gente não para pensar, né? Que existem músculos respiratórios, né? Que fazem a função, né, da respiração. Por mais que a respiração ela seja involuntária, a gente não fica pensando em como fazer, né? Então, é a mesma coisa de um sistema motor. Por exemplo, a gente está andando, a gente não para, agora eu vou levantar o braço, agora eu vou, né, levantar a perna. Então, já é automático, né? Mas é muito interessante porque existem esses músculos, né, respiratórios que devem ser olhados principalmente quando o paciente ele ronca, né? Então, o que eu digo assim, às vezes, Marília, a pessoa chega lá nos 40 anos, elas falam assim, doutora, mas eu não roncava, meu marido não roncava quando eu casei, com ele não roncava, né? Agora tá roncando. E agora? Gente, a gente passa por uma transição hormonal também, né? Sim. E após os 40, eu digo que após os 40 anos é só ladeira abaixo, né, gente? Só ladeira abaixo. Tem que cuidar, pessoal. A gente chegou nos 40, depois, só ladeira abaixo. E o que acontece? Vai tendo enfraquecimento da musculatura, principalmente da respiratória, né? Vai ficar flácido, né? Como a musculatura corporal também, né? A gente vai ficando meio, né? Vai ficando fraca. Então, precisa ir para academia fortalecer o negócio para poder, né? Dar uma segurada. E é a mesma coisa da musculatura respiratória, né? E a Marília, né? Então, assim, a Marília até mesmo falou que a respiração, ela tem que ser nasal. E é exato. Por quê? A gente tem o nariz, que faz parte da respiração, e a boca é a alimentação, né? Então, são duas vias que têm uma comunicação, só que um funciona para respirar e o outro para comer, né? Então, isso que a Marília falou é fundamental, tá, pessoal? E se você tá roncando aí, né? O maridão começou a roncar, né? Começou ali, tu fazer um barulhinho ali esquisito, você começou a dar umas cotoveladas nele, né, Marília? Com que certeza. O pessoal já fica meio Acorda. preocupado. Vira do lado, vira de barriga para baixo. Já vamos procurar ajuda, né? Porque se tiver no comecinho, a gente tem como ainda tratar com os exercícios, né, Marília? Com certeza. E esses exercícios, eles não são difíceis, eles são fáceis. A Paula falou da respiração e da boca. O nosso nariz tem 3 papéis fundamentais. O nosso nariz, ele filtra o que vem do ar para dentro do nosso organismo, ou seja, as impurezas, ele está ali sendo como um filtro. Ó como o nosso organismo é perfeito. Então, o nosso nariz, ele filtra, aquece e umedece esse ar, do qual entra limpinho no nosso organismo para oxigenar o corpo inteiro. Então, a função do nosso nariz é muito, muito importante. E no nosso sono, principalmente, certo? E aí vem sinais. Quando as pessoas chegam no seu consultório, porque no meu, quando chega, respirando pela boca. No meu consultório chega, eu tô falando assim. Aí depois a gente descobre, né, que não só o ceceio, mas aí tem a respiração bucal. Então, tem muita coisa ali que a gente não vai só avaliar a fala.
Aí vem o ronco, vem a respiração mista, vem a respiração bucal, do qual foi só para uma coisa, mas aí tem um combo que a gente fecha. Então, os sintomas e os sinais e as queixas que chegam no meu consultório devem ser diferentes das queixas que chegam no consultório da doutora Paula Roberta. Então, fala um pouquinho do que você recebe para o pessoal de casa também. Opa, eu tenho isso, opa, eu tenho aquilo, então eu preciso procurar essas duas. Geralmente, pessoal, eles veem mais... Na verdade, assim, Marília, vamos combinar. Na verdade, a mulher, a esposa, ela já liga, marca e agenda o horário pro marido. Ó, você vai lá, eu marquei tal hora e vamos. Você só vai. Só vamos, né? Não para de perguntar. De tanto assim, porque assim, a queixa maior, principal, é o ronco, né? Então, assim, a gente sabe que quando a gente vai dormir, a gente precisa ter um silêncio, né? Senão você acaba se despertando. E se você tem um parceiro que ronca, né? O seu sono, ele vai estar prejudicado também, né? Porque daí você não vai dormir, você vai ficar despertando todo o tempo. E a gente sabe que se a gente ficar despertando esses micro despertares, que nós chamamos dentro da saúde, né, do sono, ele é prejudicial, porque eu não consigo chegar em todos os estagiamentos do meu sono. Então, eu começo na fase 1, vou para a fase 2, 3, quando chega na 4, eu acordei. Eu volto na fase 1 de novo, 2, 3, fico despertando. Isso interrompe, né? E no outro dia, eu vou estar cansada, eu vou estar acabada, irritada, porque isso leva e gera um estresse, né? Tanto emocional quanto físico, para a pessoa que não dorme e para o parceiro que está roncando. Ele não escuta, ele fala, eu não sei se eu ronco, ela que tá reclamando, é assim que eles falam. Sim. Eu não sei, minha esposa fala que eu ronco, mas... E assim, e para ele que ronca, ou para ela que ronca, que existem as duas partes também, geralmente o que mais chega são os homens que roncam, a porcentagem é maior, mas as mulheres também, né, tem um percentual mínimo ali, mas também tem as mulheres ali que roncam. Então, quando... para a pessoa que ronca, também não é legal, porque ela fica também, tem o mesmo ciclo, ele vai ficando interrompendo, né? Porque o ronco nada mais é que é diminuição e estreitamento da via aérea superior. Então, a gente tem um tubo, como a Marília falou, que ele é um tubo estreito, né? E quando eu vou dormir, eu relaxo, né? Na primeira fase, há o relaxamento normal do corpo. Esse relaxamento, a musculatura, ela pesa, principalmente aqui da garganta, musculatura pesa e fica o canal estreito. E aí, quando ele só a parte nasal, Marília, não é suficiente para oxigenar todo o corpo. Então, o que ele faz? Abre a boca. Essa abertura da boca, ele vai fazer um esforço para puxar o ar, né? Esse esforço que gera atrito ali na parede, nas musculaturas, e o paciente fica roncando. Aí tem pacientes que roncam de barriga para cima, de lado, do outro lado, de barriga para baixo, e às vezes quando não tá dormindo sentado, roncando também. Sim. Então, essas são as fases piores, assim, né, com mais gravidades, que a gente sabe que tem a obesidade aí, influencia também bastante, né, e também pacientes jovens, crianças, né. Eu não atendo quase crianças, Marília, mas você deve já ter alguns casos, né? Sim, tem vários. Tem vários casos de crianças que roncam e que dormem com a boca aberta, do qual às vezes não chegam por espontaneidade da família, mas encaminhados pelo médico otorrinolaringologista. Faz avaliação ou passou por cirurgia, olha, ele está com a boquinha aberta, então encaminha para fono para fazer os exercícios e a musculatura facial, certo? E isso nas crianças não é tão simples quanto o adulto, porque a gente tem que cativar esses pequenininhos para fazer os exercícios, certo? Mas tem resultados positivos, tem resultados muito bons, principalmente quando a família abraça junto ali com o terapeuta, certo? Tem uma história, eu vou contar aqui para vocês, a Paula falou a respeito, né, do dormir. É a história de casais, né? Eu tratei um casal que veio pelo otorrino encaminhado para apneia obstrutiva do sono, do qual nós vamos falar agora, porque o ronco, eu falo que é o início, peraí, que tem alguma coisa acontecendo que talvez possa vir para severidade, certo? Que é a apneia, ok? A apneia já está indo para uma outro estágio, outra fase um pouquinho pior para o nosso organismo.
Quando os adultos e os adolescentes vêm, é mais fácil para tratamento, devido a esses exercícios. Eu recebi, o ano retrasado, um encaminhamento de um casal com apneia obstrutiva do sono, mas uma apneia leve, certo? Do qual cada um estava em quartos separados. Ou seja, só para vocês terem noção o quanto Paula e eu podemos melhorar aí a qualidade do seu sono. Dormiu em quartos separados, fizemos exercícios em 3 meses. O que estava acontecendo? Unindo os casais de novo. Então, eles estavam dormindo no mesmo quarto. Então, exercícios, gente, funciona, certo? E aí eu falo que a dobradinha entre físio e fono também. Apneia do sono. E daí vem algo um pouquinho mais do que o ronco. Já vem as paradas respiratórias. Paula falou a respeito do estreitamento ali do canal, do qual eu falei da base da língua. Relaxa. Quando relaxa muito, e aí vem aquela, né? Parece que faltou ar. Explica aí um pouquinho para nós, Paula. Então, gente, depois vem o ronco. Isso acontece nas primeiras fases, né? Fase 1 e 2 ali, comecei a dormir, relaxou, começou a roncar. Daqui a pouco, quando vai para a fase 3 do sono, que é a fase um pouquinho mais profunda, o cérebro ele dá uma desligadinha, Marina, porque ele precisa também descansar e precisa acontecer as trocas e reposições hormonais ali do dia. Quando ele entra nessa fase, ele para de respirar porque a musculatura ela relaxa total e obstrui a via aérea total. O ar ele não entra e não sai, tá? E aí o paciente tem uma apneia obstrutiva do sono. Quando a gente vai fazer o exame, existem as apneias leves, moderadas e graves, né? A apneia leve, ela até de 5 a 15 pausas respiratórias é considerado uma apneia leve, tá? Por hora isso, tá? Então, se o paciente ele para de respirar de 5 a 15 vezes por hora, eu tenho uma apneia leve, tá? Até 5 pausas por hora, a gente não que não leve em consideração, a gente tenta fazer os exercícios, indicar uma fonoaudióloga também, no caso, né, Marília? Para que não piore, porque isso pode gerar depois, né? Se ele não tratar, se falar, eu tô parando de respirar 1, 2 vezes por hora, não que eu vou deixar isso tranquilo, não, eu preciso já de imediato ali começar com os exercícios, porque isso ao longo do tempo ele vai piorar. E depois nós temos a apneia moderada, que ela vai de 15 pausas a 25 paradas por hora, e de 25 paradas até 35 por hora é considerado apneia obstrutiva grave, tá? Mas, Marília, a gente tem casos de pacientes que param 60, 90 vezes por hora. Então, isso é gravíssimo, né? Então, quando a gente já tá num estágio desse, gente, não assim, é de extrema urgência hoje tratar a apneia obstrutiva do sono, independente do grau, né? Independente do grau. Por quê? Quando eu paro de respirar, eu deixo de mandar oxigênio para os meus tecidos. Principalmente o coração e o cérebro, eles vão sofrer uma sobrecarga ali, tá? Porque eu parei de respirar, o que acontece? A gente tem um centro respiratório lá no bulbo, né? No bulbo, que eu digo, tem umas estruturas ali no encéfalo. E nessa estrutura, a gente para de respirar, o coração ele começa a bombear mais fraquinho, porque ele fala assim, Marília, não vou bombear muito mais, né, manter a frequência cardíaca normal, porque o paciente não está respirando. Começa a bombear fraquinho. O que acontece? O cérebro ele observa tudo isso, ele fala, opa, está acontecendo alguma coisa? O paciente parou de respirar, o coração está batendo fraquinho, ele manda o quê? Uma descarga de noradrenalina para o coração dar uma arritmia. Quando acontece essa descarga da arritmia, o paciente ele faz o quê? Ele volta com aqueles engasgos. Tá? Então, às vezes, o paciente fala assim, eu acordei com o meu próprio ronco, né? Às vezes eu escuto eu roncar. Então, às vezes ele acorda, né, com o próprio ronco por conta disso. Depois, a hora que desobstrui a via aérea, ele volta para a fase 1 de novo. E aí acontece toda a mesma coisa. Então, voltou para a fase 1, vai 2, 3, aí para de respirar de novo. E essa sobrecarga no coração, no encéfalo, no cérebro, vai acontecendo microlesões dos tecidos cardíacos e cerebral. Essas microlesões, Marília, elas estão já associadas com o infarto, tá? Então, o paciente ele pode infartar dormindo. Já ouviu aquela história? Não sei, né, vocês aí de casa, mas
aquela história chega assim, nossa, o fulano morreu dormindo, ou fulano infartou dormindo. Quando isso acontece, 3 da manhã, é já na fase que você está chegando lá, a fase do sono REM, né? Então, e tem muita associação, estudos já comprovam, né, que o infarto e também o derrame, que é o AVE, ele está associado à apneia obstrutiva do sono. Então, se você está roncando aí, não é só o ronco, né? Eu falo que não é só o barulho. Não. Gente, tem casais, Marília, você falou de casais, né? Falei. Tem casais que chega lá com tampão de ouvido, né? Outro dia, uma amiga minha médica me mandou uma foto, Paula, meu marido tá dormindo com isso aqui que eu tô roncando. Falei, minha filha, vamos tratar logo, né? Você é da saúde, vamos embora. Então, assim, não é só o ronco que incomoda, não. Marília. É saúde. Então, a gente deve olhar para isso com um certo cuidado e com uma certa urgência. Eu vou contar uma história que me impactou muito e todas as vezes que eu lembro disso, eu me emociono. Por quê? Chegou uma pessoa, um senhor, no meu consultório, na minha clínica, e ele começou a contar a história dele e tal, e ele falou que a esposa dele ficava fazendo chacota. Eu não aguento mais você ronca demais. Ai, pelo amor de Deus, não aguento esse homem. E ficava caçoando dele, né? Até que ela se separou, ela se divorciou do cara, então E assim, ele contou pra mim essa história, mas chorando, sabe? Com lágrimas assim, no olho. E assim, eu fiquei extremamente sensibilizada, porque, gente, uma pessoa que se divorcia por conta do ronco do parceiro ou da parceira, gente, eu acho que é amor, né? A gente tá ali, é respeito. O ronco, ele já é considerado como uma doença do sono, né? Pela Organização Mundial da Saúde. Então, não é normal mais a gente roncar. Antigamente, todo mundo roncar, você ronca, né? Mudava de quarto e tudo mais, ficava caçoando, mas hoje não. Hoje já temos estudos que comprovam que o ronco, ele é uma doença e precisa e merece ser tratada com uma certa urgência, tá? Porque isso pode estar influenciando não somente o sono do seu parceiro, mas também a sua saúde, né? Então, isso é delicado, tá? Sim. É delicado. Marília? Você que ama seu parceiro, sua mulher ou seu marido, ele ronca, ela ronca, viu? Que tem tratamento. Não precisa separar, não precisa ser extremo. Tem como você procurar ajuda. Como a doutora Paula Roberta disse, né? Exatamente, é uma gente. doença. É uma doença. Né? É uma doença. E viu a importância de cuidar desse, eu falo desse som indesejável da noite, né? O ronco indo para a apneia, que daí tem a diferença do ronco e da apneia, certo? Eu falo que o ronco, para ser bem básico e simples, o ronco ele é o primeiro estágio antes da apneia. Então, o ronco é aquele que já tem um barulhinho, já é um ronco, opa, deixa eu procurar ajuda. Porque se vai para a apneia, viu o tanto de estragos, né? Vou colocar estragos que ocasionam no nosso organismo até uma parada cardiorrespiratória. Então, cuide. Se você ronca, procure ajuda, procure por tratamento. E um dos exames, nós vamos falar agora, para você detectar se tem ou não essa apneia, se está avançada, se não está avançada, está ali no início, é a polissonografia. E a Paula, ela faz a polissonografia hoje em Maringá e Campo Mourão. Fala um pouquinho do exame da polissonografia, além do exame do otorrino, que eu falo que é bem importante para detectar, para avaliar se tem ou não uma obstrução nasal, porque a obstrução nasal, quando se tem, ela também interfere na respiração adequada aí do nosso organismo, porque tem alguma coisa ali incomodando o nosso nariz, que não deixa esse ar entrar adequadamente no nosso organismo. Essa avaliação do otorrino ela é muito importante, porque se tiver essa obstrução, ele trata com medicação ou até com a cirurgia, certo? Para quê? Para que desobstrui essas vias aéreas, ou seja, essa passagem que está sendo impedida para esse ar entrar no nosso organismo, para que você respire adequadamente. Então, são exames muito importantes para você fazer, ver se tem alguma coisa atrapalhando. Mas a polissonografia, ela é específica
para isso, para ronco e apneia. Então, fala um pouquinho da polissonografia. Geralmente, isso que você falou, Má, é bem importante, né? Por quê? Geralmente os pacientes eles chegam relatando ronco. E aí a gente sempre pergunta mesmo, né, se tem alguma obstrução nasal, né, se tem algum desvio de septo, se tem alguma carne esponjosa, adenoide, né? Já foi no otorrino, né? Investigar, respira bem pelo nariz, né? O nariz entope com frequência, escorre com frequência, né? Tudo essas questões a gente faz essa investigação, né? Pré-polissonografia, que eu digo. Por quê? Porque se ele já tiver a parte superior, né, da via aérea comprometida e congestionada, né, ali interrompida, a gente pede para que procure um otorrino antes, né, da gente poder fazer a polissonografia. Por quê? Porque se eu tenho um problema nasal, né, e não tratado, isso vai ter uma consequência também em relação ao ronco, né? É, e a polissonografia, depois que ele já tratou, às vezes ele foi já no otorrino, não, já fiz tudo, fiz a cirurgia, né, desvio de septo, respiro bem pelo nariz e tal, e ainda assim continuo roncando, né? E aí a gente faz o exame de polissonografia. Hoje existem vários tipos de polissonografia, tá, Má? Então, nós temos a polissonografia do tipo 1, que é aquela mais completa, que é com o eletroencefalograma, que a gente consegue ver também as partes, né, as atividades encefálicas e tudo mais. E além de todos os distúrbios, né? Então, a polissonografia nada mais é que ela é um mapeamento do seu sono. Então, ali ele vai contar exatamente o que está acontecendo com o seu sono durante, né, as fases. Se você consegue chegar em todos os estadiamentos do sono, quanto tempo que você percorre por todas as fases, se tem alguma coisa interrompendo, se tem muitos movimentos, porque tem outras síndromes também, não é só a apneia obstrutiva do sono, nós temos também o bruxismo, que é detectado, a síndrome das pernas inquietas, né, insônia. Então, tudo isso é detectado também na polissonografia, tá? Do tipo 1. Já a polissono do tipo 3, né, que também nós fazemos, ela é mais para os distúrbios respiratórios, mas a gente consegue também ter um mapeamento completo em relação à frequência cardíaca, movimentos corporais, frequência respiratória, oxigenoterapia também, né, saturação de oxigênio. Então, a gente consegue ali fazer o diagnóstico com precisão, tá? E hoje nós não fazemos mais em ambulatórios, tá? A gente faz todas, tanto a 1 quanto a 2, o tipo 1 ou 2, nós fazemos já em casa. Então, a gente monta o paciente, né, ele vem no consultório, a gente coloca o equipamento e ele vai para casa dormir no seu colchão, na sua cama, no seu travesseiro, e aí a gente consegue ter um exame mais fidedigno, né? Porque antigamente, há 2 anos atrás, quando não tinha esse equipamento, o paciente ele tinha que dormir num ambulatório. E isso, né, fazia com que, por exemplo, a estrutura toda, além dos eletrodos, eu tô dormindo fora de casa, sempre tem uma luzinha ali que a gente precisa estar ali monitorando 24 horas, né, esse paciente, o período todo. Acabava tendo um sono ruim, né? E ali o diagnóstico ficava prejudicado. Agora não, a gente tem uma precisão mais fidedigna, né, com esse exame, e é o mesmo exame, tá? Dormindo em casa, no ambulatório, é o mesmo exame. Então, a gente consegue diagnosticar o paciente ali com mais precisão também, para depois tratar, né? Viu que prático? Você pode fazer o exame de polissonografia na sua casa, na sua cama, na comodidade do seu lar. Simples e prático, e vai ter assim a avaliação mais fidedigna nesse exame. Com certeza. Tem muitos ainda que oferecem um espaço na clínica, né, para ir dormir até o local. Exato. Mas imagina você fazendo a polissonografia na sua cama. É mais confortável, mais certo? gostoso, mais... É mais gostoso. Não, não é que é mais gostoso, porque assim, vai ter ali né, desconforto. O desconforto de qualquer jeito, né, de qualquer forma, mas você vai estar na sua casa, né, então isso já facilita um pouquinho também, né. Com certeza. E tratamentos? Porque o tratamento, ele tem N tratamentos. Um dos é conosco, né, com a fonoaudiologia, com os exercícios, mas também tem os estágios aí que não dá para tratar só com os exercícios. Tem que ter os aparelhos. Aí vem o CPAP, explica um pouquinho a respeito dos tratamentos. Geralmente, o paciente ele já vem com meio que receio, né, às vezes. Sim. Ai, porque assim, gente, a apneia obstrutiva de grau leve,
a gente sempre encaminha para o fonoaudiólogo para tratar essas questões, né? Eu não indico já o CPAP, né? Existem vários tratamentos, tipos de tratamentos no mercado hoje, né, Má? Então, existem alguns otorrinos que eles fazem uma cirurgia na garganta, que eles tiram mais ou menos de 1 a 2 centímetros ali do palato mole, né? Que quando eu começo a relaxar, a musculatura da língua não pese e não obstrua a passagem da via aérea. Mas existem, em 90% dos casos, isso acontece, ele volta a roncar e volta a ter apneia, tá? Então, isso dura mais ou menos de 6 a 12 meses, né? Ele fica assim, um período ali sem roncar, mas depois acaba voltando, tá? O tratamento padrão ouro hoje para apneia obstrutiva do sono de grau moderado a grave, né? Que é o que a gente atua, mas é com um equipamento de CPAP que ele vai dormir, só vai usar para dormir, tá? Então, uma máscara que ele vai colocar todas as noites. Essa máscara, hoje, ela já é muito leve, muito confortável, silicone bem levinho, e ele acaba nem sentindo que tá com a máscara. Depois que ele acaba acostumando com ela. É como se fosse um óculos. Você coloca o óculos primeira vez, você fica ali meio com desconforto, mas depois você vai se adaptando. É a mesma coisa. Então, ele vai colocar a máscara somente para dormir, e essa máscara ela vai mandar um fluxo de ar contínuo ali na via aérea, no nariz do paciente, para impedir com que ele ronque e com que ele pare de respirar. Porque esse fluxo de ar, ele tem uma certa pressão, e essa pressão, ela vai manter a via aérea do paciente aberta. Então, aí o paciente vai respirar a noite toda, vai ter as trocas e reposições hormonais, né, nos níveis certos, né, e vai chegar em todos os estadiamentos do sono. Ele vai dormir mais tranquilo, vai acordar mais disposto, porque ele dormiu, teve uma noite de qualidade, tá? Não vai ter aquele sono mais agitado, aquelas mexe demais, se mexe muito. Então, ele vai ter aquele sono de qualidade, vai acordar mais disposto. E é um aparelhinho que você vai colocar ali do lado da sua cama. Tem muitos problemas. E, às vezes, eles ficam, eu tenho que dormir com uma máscara a vida toda, né? Mas, gente, pensa no benefício que é hoje, né? E os pacientes, eles falam, nossa, se eu soubesse que era tão bom, eu tinha buscado ajuda antes. E realmente é assim. Às vezes as esposas, elas falam assim, nossa, doutora, eu fico olhando assim, e eu fico assustada porque não tá fazendo barulho, não se mexe mais, não tem aquele sono mais agitado. Tá tão acostumada com barulho alto. Exato. Então, a gente tem vários depoimentos de esposas, assim, que ficam, nossa, às vezes eu fico olhando pra ver se tá dormindo, mesmo, sei lá, porque tá quietinho. Então, assim, não tem barulho, não tem incômodo, não tem ronco, e o principal que não tem apneia obstrutiva do sono, né, Má? Esse é o mais importante, né? Mais importante. É o mais importante, qualidade de vida. Exato. Viu tanto de coisas boas nesse programa hoje? Tá nesse maravilhoso. nosso podcast, tá excelente. Tanto de coisas a respeito do sono que você aí do outro lado aprendeu. E eu tenho certeza que a partir de hoje você aí vai procurar ajuda, principalmente para quem já está nessa outra fase que é o da apneia, né? Exato, exato. Viu tanto que é perigoso para a sua saúde. Além dos aparelhos, além dos exercícios, certo? Porque anos atrás, lá em 2011, quando eu fiz foi o primeiro curso de ronco que eu fiz, mas não atuava lá em 2011. Eu trabalhava muito só com linguagem, comunicação, uma coisa que eu amo, fala, que hoje eu falo que já é mito. Gordinhos e magrinhos, ambos roncam. Naquela época falava, não, é só gordo que ronca, né? E não, é os dois. Ambos os públicos. Exato. Certo? Porque é musculatura. Lembra que eu falei da musculatura? Lembra que a doutora Paula também falou da musculatura? Então, é a parte muscular, certo? Então, magros, gordos, meio peso, tudo tem aí algo que possa fazer para que venha esse ronco. Então, também cuide a respeito disso, qualidade de vida. A alimentação também é importante? É importante. Exercício físico? Muito, gente, é muito importante, né? Então, às vezes eu como bem próximo na hora de dormir, né? Isso faz com que o meu diafragma e o meu estômago ele encolha, né? E com isso, né, facilita o ronco, né? Então, assim, geralmente eu peço para que 2 horas antes, né, de dormir, aí você come, e não comer tão pesado, né, tanta coisa pesada, que às vezes você come muita coisa pesada logo na hora de dormir, e aí, gente, ronca, né, bebidas alcoólicas também, né, Já ia falando tudo propensão.
Eu escuto muito isso de paciente adulto, principalmente os homens. Ai, olha, a minha namorada, a minha esposa queixou que eu bebi e aí eu ronquei a noite toda. Por que que isso acontece? O álcool, ele anestesia, ele relaxa a nossa musculatura. Então, ocasiona o ronco. Sim, 3 vezes mais, gente. 3 vezes mais. Muito mais. perigoso. Aham. Então, o álcool, se você já ronca, cuidado com o álcool, principalmente ali antes de dormir. Porque assim, o álcool ele funciona a mesma coisa, ele tem a mesma função do medicamento. O medicamento não te dopa, o álcool ele Sim. faz a mesma coisa. Então ali eu entro já logo na apneia obstrutiva do sono. Relaxa Isso já total. relaxa total. Então assim, e é rápido, né? Então não precisa nem tomar remédio. Ah, e uma outra coisa, eu atendi uma paciente que ela falou que ela só dorme ou com remédio ou com bebida. Então, o dia que ela não tá bebendo, ela toma o remédio para dormir. Gente, isso não é saudável. Não é saudável. Não, você também faz isso? É. Viu que não é uma boa solução, Não, certo? gente. Não é. Relaxa, relaxa, mas não é isso que você vai melhorar o seu sono, a sua qualidade de sono, certo? E outra vai te prejudicar. Você pode ter ali doenças secundárias e ter uma velhice prejudicada, né? Porque hoje em dia, gente, a gente tem que envelhecer com saúde, não com doença. Então, se você tá roncando, saiba que lá para os 60 anos, roncou dos 40 aos 60, aí chega nos 60, tem derrame, tem infarto, tem doenças cardiovasculares, tem Alzheimer, tem Parkinson. Era só ter tratado o ronco, Pois é. Simples, né? Então, Tão simples. Para você que está nos escutando, ouvindo e assim, se aprendendo um pouquinho mais a respeito dos segredos do sono, nossos minutos finais já estão indo. Então, fala um pouquinho, o que que você, na tua área como especialista em qualidade do sono, recomendaria para quem está nos assistindo? E também onde eles podem encontrar mais informações para te procurar, para fazer avaliações contigo. Fala um pouquinho aí para nosso encerramento e fechamento do nosso podcast. Ó, doutora Marília, primeira coisa, gente, você tem um marido que ronca, uma esposa que ronca, começou a roncar agora, vamos buscar ajuda. Eu estou na Clínica do Sono, Respirar e Saúde, né? A minha clínica é em Campo Mourão e nós temos também, estamos atendendo aqui, né? Em Maringá, juntamente com a doutora Marília. E agora a gente está nesses dois lados aqui. E tem Cianorte também, eu atendo em Cianorte também, um período lá. Então, Instagram, Clínica do Sono, @Clínica do Sono, Respirar e Saúde. Você vai encontrar a gente lá. E aí pode mandar direct, pode mandar perguntas, né? Ali também tem o nosso Instagram, tem o nosso WhatsApp, se quiser mandar mensagem, fazer alguma pergunta, querer saber mais, né? Só nos procurar ali, tá? Clínica do Sono, Respirar e Saúde. Perfeito. Viu que essa mulher não para, né? É Cianorte, é Campo Mourão, é Maringá. Então, você não tem desculpa para fazer não tem, gente. A polissonografia, é fazer avaliação com uma especialista em qualidade do sono. Então, fiquem de olho no Instagram dela, procurem por ela, porque para te ajudar aí a melhorar o seu sono, para te dar uma qualidade de vida melhor. Nós, da fonoaudiologia, o que nós também recomendamos? Não espere que esse ronco, eu falo que até antes, o ressonar, né? Começou a ressonar, opa, por que eu já estou ressonando? Aí começou um pouquinho o ronco, já vai procurar auxílio, já vai procurar ajuda. Se não vai primeiro na doutora Paula Roberta, não vai na Marília, fonoaudióloga, vai no otorrino. Ele também vai te encaminhar e direcionar para os outros profissionais, certo? Porque você tem que dar só o primeiro passo, buscar por essa ajuda. Então, deu o primeiro passo, ele vai direcionar. Mas já que conhece nós duas, nós também direcionamos você da melhor forma possível. Com certeza. Certo? O objetivo é tratar, né? O objetivo é se curar, ficar saudável, né? Sim, com certeza. E ter um sono, o dia, né? Produtivo. O dia vai ser produtivo, a nossa mente vai estar descansada. Exatamente. Quem não dorme direito, a memória fica toda, né, atrapalhada, você vai esquecer.
A desatenção, ela é gigantesca, fora várias outras coisas, certo? Então, procure ajuda. Mais alguma coisa? Não, e outra, você está falando da questão da memória e tudo. Tem pacientes que, às vezes, só para a gente finalizar aqui, começa um tratamento, tá ali acima do peso e não consegue emagrecer. Aí eu não como direito, eu faço dieta, mas eu não emagreço. Só que você ronca, tem a apneia obstrutiva do sono, você não vai conseguir emagrecer mesmo, porque os hormônios da saciedade, eles são recuperados e repostos durante a fase REM do sono. Então, se eu não durmo bem, eu não tenho como emagrecer. Aí fica naquele ciclo, né, vicioso, tá? Às vezes engorda um pouquinho, emagrece um pouquinho, engorda um pouquinho. Então, assim, você não fica ali, mantém certinho. Então, é isso que procure, né, ajuda e a gente consegue ali te ajudar. Doutora Marília, fonoaudióloga, né, eu, especialista também no sono, então vamos juntos para ter uma qualidade de vida melhor e mais saudável. E aproveitar mais a família, né, gente, que é o mais importante também. Com certeza. E o trabalho em equipe funciona, né? Muito, exato. Funciona bastante. Minha gratidão por estar aqui hoje, falando um pouquinho dos segredos do sono. Seja muito bem-vinda para mais vezes. Com certeza, agora vamos fazer mais podcasts juntas, certo? Obrigada pelo convite, né? E essa parceria agora, né? A gente vai poder atender bem melhor agora a população aqui de Maringá, né? E região também. Para você que busca por essa avaliação, Clínica Cognicer, na Rua das Camélias, número 62, Zona 5. Lá nós oferecemos aí o trabalho da doutora Paula Roberta. É só agendar, busquem por ela no Instagram. Para você que ficou conosco aqui no nosso podcast, hoje nós vimos que dormir bem vai muito além do descansar. Envolve o respirar com qualidade, manter a musculatura orofacial equilibrada e cuidar de cada detalhe da nossa saúde. O ronco, a apneia e a respiração bucal não são apenas incômodos, mas são sinais de que o corpo está pedindo por atenção. Quando nós, profissionais do sono, trabalhamos juntos, conseguimos transformar noites ruins em noites restauradoras e dias mais produtivos e felizes. Então, para você, fica aí o nosso convite. Cuide da sua saúde. Segredos do sono, eles existem, mas podem ser desvendados e podem ser tratados. Até mais e até mais um podcast.